Olá, professoras e monitores. Esperamos que estejam bem. Nós somos o grupo do Desafio de Grupo 2 e o nosso trabalho é sobre a pandemia de Covid-19 e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Primeiramente, iremos apresentar as principais características do PNAE. Na sequência, abordaremos como a pandemia influenciou o PNAE, quais os principais desafios e, por fim, quais as expectativas para garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes, também no período pós-pandemia. Antes do PNAE, a alimentação escolar no Brasil se iniciou com ações beneficentes na década de 1930. Na época, a alimentação escolar ainda não era entendida como uma questão para a intervenção do Estado. Apenas a partir da década de 1940 que são criados órgãos estatais específicos para gerir políticas de alimentação, e dentre estas, a alimentação escolar. Mas foi apenas em 1956 que foi formalizada a primeira política estatal de alimentação escolar, a Campanha Nacional de Merenda Escolar, que é considerada a ação precursora do PNAE, que por sua vez só foi formalizado em 1979. O PNAE pode ser entendido como um dos programas existentes na agenda pública de combate à fome. Nesse sentido, a alimentação escolar brasileira cumpre um papel de proteção social, ao contribuir não apenas para a eliminação da fome, mas também para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, para a aprendizagem, para o rendimento escolar e para a formação de práticas alimentares saudáveis, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais dos estudantes durante o período em que estes permanecem na escola. Assim, é importante destacar que o PNAE é uma importante política pública que possibilita que os estudantes de todas as etapas da educação básica exerçam o seu direito à alimentação escolar, conforme o inciso 7º do artigo 208 da Constituição Federal de 1988. Além disso, é possível interpretar também que o PNAE é uma das políticas que contribui para que o direito humano à alimentação adequada seja exercido pela população brasileira, conforme o artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Mas você deve estar pensando, como se dá a implementação do PNAE? Bom, com a descentralização do programa, na década de 1990, a partir da Lei Federal nº 8.913, de 1994, e a Medida Provisória nº 1.784, de 1998, a implementação do programa deixou de ser uma competência do governo federal e passou a ser uma responsabilidade dos governos municipais e estaduais. Essa alteração significa que as escolhas dos cardápios e a aquisição de alimentos para as merendas passa a ser uma decisão das secretarias municipais e estaduais de educação, promovendo a cultura gastronômica de cada uma das regiões do país e ainda incentivando os produtores locais de alimentos. Além disso, a descentralização promoveu o maior envolvimento das comunidades escolares com o processo da alimentação escolar, aproximando os conselhos das escolas dos gestores que decidem sobre a compra de alimentos e coordenam toda a logística para a distribuição entre as escolas. Mas essa descentralização não significa que o governo federal não tem mais nenhuma responsabilidade, viu? Ele passou a ter a função de financiamento do programa, com o repasse de recursos financeiros para a aquisição dos alimentos. Atualmente, é possível ver os valores per capita repassados no site do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Um outro marco importante para a trajetória do PNAE aconteceu no ano de 2009, com a Lei Federal nº 11.947, que estabelece que 30% do valor repassado ao PNAE deve ser utilizado para a compra de alimentos oriundos da agricultura familiar da região. Com essa lei, o programa passa a ser um importante canal de comercialização para o escoamento da produção agrícola familiar, impactando na geração de empregos e renda para as famílias produtoras no meio rural. Por fim, o PNAE é considerado um programa social de cobertura universal no Brasil e é entendido como uma referência para outros países que estão no processo de elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para a alimentação escolar.
E como ficou o PNAE neste ano tão atípico? Bem, devido à situação decorrente da pandemia do novo coronavírus, o Brasil reconheceu o estado de calamidade pública e emergência de saúde pública de importância internacional. Diante disso, o Ministério da Saúde recomendou medidas de isolamento social e quarentena, impactando na suspensão temporária do período letivo nas unidades da federação, a fim de evitar a disseminação da doença. Com isso, houve também uma acentuação da miséria e da fome, atingindo especialmente pessoas que já estavam em situações de vulnerabilidade antes do vírus surgir no país, evidenciando ainda mais suas desigualdades sociais, étnico-raciais e de gênero. Segundo o Relatório Global de Crises Alimentares, publicado pelo Programa Mundial de Alimentação, WFP, e a ONU para a FAO, estima-se que o número de pessoas que enfrenta a insegurança alimentar no mundo pode duplicar devido à pandemia, passando de 135 milhões de pessoas em 2019 para 265 milhões no final deste ano, sendo que o Brasil é o segundo país mais afetado, com 40,1 milhões. Considerando a universalidade como uma das diretrizes do PNAE, o acesso à alimentação adequada deve ser garantido a todos os estudantes atendidos nas escolas públicas, mesmo neste momento de suspensão das aulas, sendo dever do poder público adotar as políticas e as ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. Pensando nisso, no mês de abril deste ano, em meio à pandemia, a Lei 13.987 alterou o marco legal do PNAE para autorizar, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com o recurso do programa aos pais ou responsáveis dos estudantes nas escolas públicas de educação básica, visando fornecer a mesma alimentação que o aluno teria na escola. Essa alteração teve como principal objetivo fornecer refeições, de forma que o estudante possa realizar em casa, na medida do possível, uma alimentação semelhante àquela que teria na escola, de acordo com a sua faixa etária, o número de refeições que ele faria por dia na escola e o número de dias que o kit deverá atender, a critério da gestão local. O planejamento da composição dos kits é a atribuição do nutricionista, assim como sempre foram os cardápios. Para a aquisição dos gêneros alimentícios, foram mantidos os contratos vigentes e autorizada a realização de chamadas públicas por meios eletrônicos, devendo-se garantir a aquisição de alimentos da agricultura familiar, como já previsto nas diretrizes do programa. Uma possível suspensão da compra de determinados gêneros alimentícios poderia inviabilizar sua produção futura e trazer prejuízo às famílias envolvidas, especialmente durante esse período de crise. Por isso, os contratos de compra de insumos dos agricultores familiares foram mantidos, respeitando, sempre que possível, o calendário de entrega que foi estipulado. A distribuição dos kits se dá a critério da gestão local, podendo ser realizada na casa dos estudantes, nas escolas ou na rede socioassistencial, composta por cozinhas comunitárias, restaurantes populares, os centros de referência de assistência social, os CRAS, entre outros. Tanto o recebimento dos insumos, quanto a montagem e a distribuição dos kits estão sendo realizadas de acordo com todas as recomendações da Anvisa e da Organização Mundial da Saúde, a OMS, visando evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Devido ao contexto pandêmico, alguns desafios podem se apresentar para a implementação do PNAE. Dentre eles, temos que a distribuição de alimentos e recursos financeiros é planejada para atender apenas às necessidades do beneficiário, o que não garante que o alimento não será compartilhado com a família após a entrega, interferindo na quantidade de alimentos ingerida pelos escolares. Isso reflete a necessidade de articulação com outras políticas públicas que assegurem cuidado a todos os membros da família. Também temos que algumas entidades governamentais optaram pelo repasse da renda referente ao valor do kit para as famílias dos estudantes. Nessa modalidade, não há garantia da qualidade nutricional dos alimentos adquiridos, além da redução da renda destinada à agricultura familiar. Fora isso, deve-se considerar as dificuldades que podem ser enfrentadas pelas famílias para o recebimento do benefício e para o preparo dos alimentos entregues. Resta saber como serão as estratégias adotadas para o retorno às atividades presenciais, considerando um levantamento da insegurança alimentar dos estudantes e um mapeamento das necessidades específicas de cada local. Os desafios serão muitos. Dessa forma,
é crucial a união da sociedade civil junto ao poder público, através da defesa das políticas públicas para garantir a segurança alimentar e nutricional, com preservação da sustentabilidade do programa de alimentação escolar. Cabe também reforçar o papel central do Estado como pivô no combate à fome, à miséria e às acentuadas diferenças sociais no país, que tendem a ser agravadas pela pandemia.